é focada na importância do combate à discriminação e preconceito também. Vamos conversar sobre o assunto com a Rosália Padovani. Ela é doutora médica endocrinologista pela Santa Casa de São Paulo. Obrigada, doutora. Bom dia. Obrigada pela presença. Olá, Roberta. Tudo bem? Bom dia a todos. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, a gente sabe, doutora, que o tratamento para a obesidade é bem complexo, né? Ele envolve aí várias frentes de tratamento, de comportamento, de cultura. Dá para a gente falar em algum tratamento ideal? Quando a gente fala de obesidade, o ideal é que o paciente ele sempre seja abordado de várias formas, né? É um tratamento que a gente chama de tratamento multidisciplinar, que envolve, então, a presença a atuação de um nutricionista, de um endocrinologista, de um psicólogo, da família. Então, nem sempre a obesidade ela é um fator, tem uma causa única, né? Normalmente são várias causas aí associadas. Então, a gente sabe que tem a causa genética, que a gente não tem muito como modificar, mas tem as causas ambientais, que a família pode ajudar, o paciente pode ter auxílio aí de um nutricionista, de um endócrino, que vai estar orientando em relação à alimentação. É importante também, às vezes, um personal ou alguém que estimule a prática de atividade física. E aí, muitas vezes, tem um fator emocional envolvido. Uma ansiedade, às vezes, uma alteração de comportamento, um hábito compulsivo, que está por trás disso. Então, é muito importante que esse paciente seja avaliado também por um psicólogo. Por isso que a gente chama de um tratamento multidisciplinar. Vários profissionais envolvidos e aí a chance de sucesso do tratamento ela é sempre maior. Hoje em dia, o paciente obeso, ele costuma sempre ser tratado com remédio? Há muitos pacientes que conseguem emagrecer sem usar nenhum remédio, mesmo que muitos quilos? Então, o ideal é que o paciente não precise de medicação. Conforme eu falei anteriormente, às vezes a medicação é necessária para tratar um componente emocional, um comportamento daquele paciente. Mas especificamente para a obesidade, o que a gente orienta é que esse paciente inicialmente tente uma reeducação alimentar, uma mudança dos hábitos alimentares, prática de atividade física e se houver falha dessa forma, ele pode então partir para o uso de medicação. Lembrando que para usar medicação, o paciente deve ter um IMC acima de 30, que é considerado obesidade, ou um IMC acima de 25, associada a outras comorbidades, como diabetes, por exemplo, hipertensão. E aí sim, então, o paciente tem indicação de fazer uso de alguma medicação. No caso das crianças, vale o IMC também para saber se ela está obesa? Sim, a gente também avalia o IMC, tanto para adulto quanto para criança. A diferença é que para criança, a gente tem que jogar esse valor do IMC num gráfico, que é uma curva de IMC, onde a gente vai ter, então, o percentil, né? Então, considerado normal, até 87%, considerado obesa acima de 95%, sobrepeso até 87%, normal a 87%, depois sobrepeso e obesidade. Então, a gente tem que pegar esse valor de IMC, jogar no gráfico e avaliar o percentil. E aí sim a gente pode dizer se esse paciente está acima ou abaixo do peso para aquela faixa etária e para o sexo. Então, essas curvas de IMC, elas são divididas para menina e para menino. Então, é importante também essa diferença. Sim. Ontem, doutora, a gente teve números, né, divulgados pela OCDE falando sobre o sobrepeso, que está levando os brasileiros a viverem 3,3 anos a menos do que a média esperada, né? O que apontou esse relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgado na quinta-feira. Esse número, inclusive, ele está acima da média dos outros países, que é de 2,5 anos, entre 9 meses e pouco mais de 4 anos entre os países que foram pesquisados. O sobrepeso impacta também o produto interno bruto e a obesidade não para de crescer, né, doutora? Por quê e quais são as principais doenças associadas? Infelizmente, isso está acontecendo no mundo todo, é uma verdadeira pandemia, né? E realmente, eu acho que uma das grandes causas é o sedentarismo. Então, tanto as crianças, isso vale para as crianças, quanto os adultos, muito sedentários, passam a maior parte do tempo. Inclusive, nesse relatório publicado ontem, foi mostrado que a maioria das pessoas passam a maior parte do tempo, 40% do seu tempo, em atividades sedentárias, né? Então, isso implica muito no aumento do peso de toda a população. E, além disso, o fácil acesso aos produtos industrializados. Então, é muito mais fácil, hoje em dia, a pessoa fazer um lanche, pegar um pão de queijo, pegar um produto, uma gordura hidrogenada, do que comer uma fruta. Então, é um alimento mais saudável. Eu acho que isso é cultural, mas, infelizmente,
está impactando o mundo todo e está fazendo com que a obesidade aumente cada vez mais. Sim. A gente está ao vivo no Facebook também, doutora, e tem várias pessoas mandando perguntas e comentários. O José Paulo Oliveira, ele mandou um comentário aqui para a entrevista, disse: é só fechar a boca. É mais complexo do que isso, né? O tratamento da obesidade envolve muito mais do que fechar a boca ou comer menos. As pessoas têm preconceito em relação aos obesos no sentido de não entender que é uma doença? Com certeza. Isso é muito frequente, porque conforme o Paulo, né? José Paulo. José Paulo, conforme o José Paulo comentou, muitas pessoas acham que é simplesmente isso, é só fechar a boca. Mas, infelizmente, isso não é verdade, né? Muitas vezes, por trás da obesidade, existe um problema psicológico, psiquiátrico grave, né? Que precisa ser tratado também. Então, é importante que esse paciente ele seja avaliado em todos os sentidos e que ele possa receber um bom tratamento. Não é simplesmente fechar a boca. Se fosse, seria mais fácil, Paulo. Seria bem mais fácil. E fechar a boca também não é muito fácil, não. Né? Com certeza. Ainda que realmente essa parte, às vezes, é complicada. Exige disciplina e tudo mais. Muita disciplina. E a gente falou bastante sobre a questão genética, né, doutora, que interfere aí na obesidade, aumenta, inclusive, mas há a questão hormonal também, que pode estar ligada à obesidade ou ao sobrepeso? Com certeza. Então, o paciente obeso ele tem que ser avaliado por um médico, um endocrinologista, que vai avaliar se existe algum outro fator hormonal que está atrapalhando ou dificultando a perda de peso ou cooperando para que esse paciente esteja ganhando peso. E aí sim tem que ser descartadas alterações hormonais. O hipotireoidismo ele não leva à obesidade, mas ele pode dificultar a perda de peso. Uma doença de Cushing, que é causada por um aumento do cortisol, né, que é um hormônio que ele é contrarregulador, ou seja, ele age contra a insulina, dificultando a ação da insulina e aumentando o risco, o ganho de peso e, consequente, a obesidade. Então, várias doenças têm que ser descartadas. Então, conforme eu falei, é um tratamento difícil que tem que ser abordado em todos os aspectos. O que há de novidade em termos de remédio para o combate à obesidade, doutora? Bom, a gente não tem muita medicação para o tratamento da obesidade. O que a gente tem de mais novo, que recentemente foi aprovado, é a liraglutida, que é uma medicação injetável, ela é usada subcutânea, né? É uma injeçãozinha que a gente aplica subcutânea. A ação dela, ela é um análogo do GLP-1, que é um hormônio que é secretado pelo intestino quando a gente come. Todo mundo tem GLP-1, então quando a gente se alimenta, o nosso organismo secreta GLP-1. Essa injeção, ela é um análogo, ela é uma forma sintética desse hormônio, que ele é aplicado, então ele faz com que essa concentração desse hormônio ela aumente e fique durando por mais tempo. Isso tem um impacto em relação à saciedade, então diminui o apetite, diminui o esvaziamento gástrico e melhora a ação da insulina, que é o hormônio secretado pelo pâncreas. Os obesos, normalmente, eles têm uma resistência insulínica, que a gente sabe, que a gente fala, né? Então, o que acontece? A obesidade, ela leva a uma deformação dos receptores de gordura em relação à insulina. Então, o pâncreas, ele começa a secretar insulina para colocar o açúcar dentro da célula, que o açúcar é a nossa principal fonte de energia. E a insulina, ela não consegue agir, porque esse receptor, ele tem, vamos dizer assim, uma deformação e, consequentemente, o pâncreas vai secretando mais e mais e mais insulina, e aí a insulina facilita o ganho de peso, a obesidade e também predispõe a outras doenças, né? Que a gente acabou não falando, mas infarto, derrame, a obesidade está associada a 13 tipos de câncer, né? Inclusive o câncer de mama, que a gente está no outubro rosa, né? É importante falar. Verdade. E a infertilidade, né? Que algumas pessoas também acabam tendo infertilidade e nem sonham que isso pode estar relacionado à obesidade. E por que, doutora, essa relação? Porque, conforme eu falei, a gente não sabe quem vem primeiro, se é o ovo ou a galinha. Então, a resistência insulínica metabólica, ela pode acontecer também no ovário, né? Isso leva uma alteração do pulso de secreção de LH, FSH e, consequentemente, impacta na ovulação. Então, muitos pacientes obesos acabam conseguindo engravidar depois que perdem peso. Então, isso é um fator também que precisa ser lembrado. Sim. Agora, doutora, a gente falou dos remédios, é importante dizer também
também sobre os riscos de tomar remédio sem acompanhamento médico, né? O que pode acontecer com uma pessoa que comece a usar, por exemplo, esses novos medicamentos que você falou, sem orientação médica, sem fazer exame, sem acompanhamento, principalmente? Com certeza, essas medicações todas têm efeitos colaterais e o paciente precisa ser avaliado para ver se ele tem condição de receber alguma dessas medicações. Por exemplo, a sibutramina, ela é uma medicação que acelera o metabolismo, né? Então, o paciente que tem insuficiência cardíaca, história de infarto, por exemplo, ele tem contraindicação para usar essa medicação, né? Então, todo paciente que vai fazer uso de uma medicação, ele precisa ser avaliado anteriormente para saber se ele pode usar, e porque as medicações dão efeitos colaterais e esse paciente, ele precisa ter condições de tomar o remédio sem que isso afete e cause outro problema de saúde maior. Uma criança com obesidade, ela tem alguma chance de não ter que lidar com esse problema ao longo do resto da vida? Olha, realmente a obesidade infantil ela é um problema que acaba impactando todo o resto da vida daquele paciente, né? A começar pelo problema do bullying, né? Que hoje em dia a obesidade ela é uma causa de bullying e isso acaba afetando a criança do ponto de vista psicológico, levando a consequências futuras sérias, né? E a gente sabe que se essa criança ela não abordar esse problema da obesidade nesse início da infância, durante a infância e a adolescência, isso vai acabar acontecendo no futuro. Então, é esse o momento que a família tem que atuar e que a criança tem que aprender a se alimentar. E também o hábito de vida, de praticar atividade física. Não é de uma hora para outra que a gente sai correndo. Então, eu sempre digo que a rotina ela é o segredo do sucesso. Se a gente estiver na nossa rotina, que a gente vai praticar atividade física, tal dia, tal horário, que a gente vai durante a semana fazer uma alimentação saudável, a gente vai se programar para isso. Então, isso faz com que essa condição torne-se mais possível, que o paciente consiga ter sucesso. O que é que tem mais peso na dieta para o emagrecimento, doutora? Atividade física ou a alimentação? Os dois são igualmente importantes. Então, para o paciente ter sucesso, ele precisa das duas coisas. Sem contar que a atividade física, mais do que atuar do ponto de vista estético, ela traz muitos benefícios, melhora do ponto de vista cardiovascular, melhora de diminuição de risco de hipertensão, de diabetes, de osteoporose. Então, ela é fundamental. É importante que as pessoas comecem a se movimentar mais. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui nesse dia aí de combate à obesidade. Obrigada, até uma próxima. Obrigada a vocês, até mais. A gente vai para o intervalo, então. Na volta você vai ver que as manchas de óleo chegam a Salvador e o número de cidades atingidas sobe para 8 na Bahia. São 11h17.